Amém? Esse é o amor do nosso Deus, que trouxe vitória no madeiro. E o Herbert está projetado na tela. E pode passar, né? Tá aqui. Eu esqueci da última vez e... Tá ligado? Foi passando. Beleza. O que você sente ao olhar para a cruz? Qual a mensagem que a cruz traz para você? É uma pergunta interessante, né? São sentimentos variados que as pessoas têm quando olham para a cruz. A cruz, para muitos, ela simboliza perdão. Para outros, libertação. Para outros, a cruz é um instrumento que Deus usa para nos lembrar do amor dele por nós. E muitos, quando olham para a cruz, eles lembram da vida eterna, de que muito em breve, por causa da cruz, nós teremos a vida eterna. Também tem as pessoas que, quando olham para a cruz, elas veem uma paisagem triste de cemitério. Cruz, cemitério, coisa triste. Outros lembram da perseguição religiosa. Para muitos também é símbolo de morte, de terror, cruz. Instrumento de tortura, lugar de vergonha e dor. E, para nós cristãos, é lugar de vitória, onde Jesus passou vergonha por nós e nos deu a vitória. Pode passar, Herbert? A cruz foi o ponto culminante e decisivo do grande conflito entre o bem e o mal. Foi a prova definitiva pela qual Jesus teria que passar em favor da raça humana. Se ele falhasse, estaria tudo perdido, mesmo ele sendo detentor da vida, o autor da vida. Se ele falhasse, ele não poderia ser o nosso Salvador. Ele tinha que suportar a dor do Calvário para cumprir a sua missão, morrer no lugar do pecador, sofrer na cruz que era minha e que era sua. A cruz foi o preço da nossa redenção. Exigia apenas o derramamento de sangue de alguém sem pecado para redimir o pecador. Pode passar, Herbert? Pode passar? Está escrito em Hebreus 9:22, e quase todas as coisas se purificam com sangue, e sem sangue não há remissão de pecado. Pode passar? O que a cruz representava para os romanos? Eu não sei se vai dar para você ler aí, mas a cruz era um instrumento desenhado, projetado para causar a morte mais dolorosa, lenta, cruel e vergonhosa possível, reservada apenas aos piores criminosos. Era um método de tortura dos romanos. Era comum desde o século VI a.C. Entre os romanos era uma punição comum para os inimigos do império e para os cristãos traidores. Pode passar? Como eram as cruzes naquele tempo? Geralmente tinha apenas 2 metros de altura, para facilitar a colocação e a retirada dos prisioneiros. Pode passar? E os
pregos, como eram os pregos? Eram enferrujados e tinham aí cerca de 12 centímetros. Como ficavam os pés dos prisioneiros na cruz? Muitas vezes a gente vê aquela madeirinha embaixo, né, para colocar o pé, tinha aquilo lá. Aquilo ali foi alguém que quis romantizar, quis facilitar um pouquinho, mas não, era pregado ali nos pés. Não era um pé lá e outro, era um em cima do outro, e o prego ficava ali, entrava no madeiro. E os joelhos todo o tempo flexionavam. Os pés eram pregados rente à coluna da cruz. E como ficavam os condenados com os joelhos flexionados, a vítima ficava fatigada, tentando se equilibrar, tentando respirar e controlar a dor dos cravos nos pés e nas mãos. Era realmente para poder causar dor. Eram pendurados sem roupas, geralmente sem roupas, nus sobre a cruz, expostos à mais horrível humilhação. O que morria no madeiro, como era considerado perante os romanos, e também a Bíblia traz. Pode passar, Herbert. Pode. Isso. Está em Gálatas 3, versículo 13, e está escrito assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Cristo nos resgatou, fazendo-se maldição por nós. A maldição, pode passar, não era dele, mas ele se fez maldito por causa de nós. Cristo foi deixado sozinho desde o Getsemane. Ele pediu aos discípulos para orarem por ele. Ele não levou todos, mas eles não puderam orar nem uma hora por ele, porque as nossas iniquidades causou distanciamento do Pai, e ele se sentiu sozinho. Essa foi a maior de todas as dores. Foi o meador que ele exclamou: Deus meu, por que me desamparaste? Foi a pior dor. Isaac, ele foi poupado, filho de Abraão, ele foi poupado. Jesus não. Pode passar? Pensar que foi o povo de Deus que o entregou, ou a maldade dos romanos ao crucificá-lo na cruz, não está certo. A gente tem que entender que a serpente, ela estava por trás disso o tempo todo. A serpente, lembra em Gênesis 3,15, que fala de um descendente da mulher, em profecia da igreja, Jesus, o descendente da igreja, ele vai esmagar a cabeça da serpente, e ela vai ferir o calcanhar de Jesus. Na cruz, consumou todas essas duas situações. Ele esmagou a cabeça da serpente, e a serpente levou ele àquela tortura, à dor, à crucifixão. Quando Jesus era criança, Satanás tentou matá-lo, entrando em Herodes e matando todas as crianças de 2 anos para baixo. Quando Jesus se transformou, se tornou adulto e começou o seu ministério, Satanás tentou fazê-lo pecar, para deixar de ser o nosso salvador. Como ele não conseguiu quando criança, não conseguiu quando adulto, então ele usou o próprio povo de Deus para poder crucificá-lo. Foi isso que ele fez. A profecia do Éden, pode passar, a
profecia do Éden, a promessa feita a Adão e Eva, que ela estava se cumprindo ali na cruz do Calvário. Se Adão e Eva descobriu o mal através da árvore, foi uma árvore que trouxe também salvação à humanidade. O que a cruz revela? A cruz revela que Deus é justo. Sabe por quê? Porque o pecado, a consequência do pecado, o salário do pecado é a morte. Alguém tinha que morrer, porque Deus falou para Adão e Eva: se vocês comerem, certamente vocês morrerão. E eles comeram, e eles morreram. Para redimir o pecador, tinha que ser alguém sem pecado. Tanto é que no Espírito de Profecia, ele nos traz a mensagem de que, quando eles foram expulsos do jardim, quando eles estavam do lado de fora do jardim, quando Eva engravidou de Adão, eles pensaram que Caim era o Messias. E Satanás, ele agiu de tal forma, porque Satanás não sabia também, ele agiu de tal forma que ele fez Caim matar Abel, e já não era mais. E assim acontecia com todas as pessoas, ia pecando, então o Salvador tinha que ser sem pecado. O plano da redenção já estava estabelecido antes mesmo do mundo existir, porque Deus nunca é pego de surpresa. Deus sabe. Deus sabe o que eu e você estamos pensando agora, nesse momento. Então, a lei de Deus é justa, tinha que ser cumprida, e foi cumprida. Precisou de Jesus morrer na cruz, que era nosso lugar. A lei de Deus é a expressão do caráter de Deus, é o próprio caráter de Deus. É na lei de Deus que a gente consegue ver o que a gente deve e não deve fazer. Então, quando a gente olha para a cruz, a gente tem que fazer uma conexão com a lei de Deus, porque foi ali que ele foi pregado. É impossível o ser humano permanecer na frieza, permanecer no caminho que ele quer, que ele próprio quer. É impossível quando a gente olha para a cruz. Quando a gente sente que aquela era a nossa cruz e ele tomou o nosso lugar para nos dar a vida eterna e ainda foi rejeitado. Hoje não é diferente. Muitas pessoas rejeitam o amor de Jesus. Vão morrer não porque pecaram, mas porque rejeitaram o perdão. Está a coisa muito séria. Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Ele veio para salvar as ovelhas que entendiam e entendem que precisam do Salvador, que sem o Salvador estão perdidas. Esse é o amor de Deus. Não podemos, pode passar, não devemos ser indiferentes a essa demonstração de amor. Nós estávamos condenados à morte eterna. Não tínhamos como pagar o preço pela redenção. Mas movido por esse amor de Jesus, que o mundo não consegue explicar, simplesmente aceitar. A gente não deve ser, sabe? Pode passar. O sangue de Jesus é capaz de perdoar pecados. O sangue de Jesus tem poder. É capaz de transformar o nosso caráter, porque nós só queremos o que é mau, nós só queremos o que é ruim, porque a nossa natureza, desde quando nascemos, ela é carnal.
E tem um convite para nós. O que Ele quer através do sangue dele é nos tornar pessoas melhores. Ele quer nos tornar pessoas felizes. Eu sou feliz, mesmo sendo pecador, mesmo vivendo num mundo como esse que nós estamos vivendo. Eu sou feliz porque eu tenho Jesus. Quem tem Jesus tem tudo. O convite que Ele faz hoje para mim e para você, pode passar, Herbert, é que nós o aceitemos. Falta pouco tempo para esse mundo acabar. Eu tenho o poder em minhas mãos de tornar graça a salvação, o presente que eu não mereço. Eu tenho o poder de tornar ele anulado, ele nulo, ele vão. Diante de tudo que nós vivemos no mundo, nós não devemos esquecer de que Ele não desistiu por cada um de nós. Sabe? Pode passar. Como não amar? Como não amar? Um homem que transformou um instrumento que muitos veem como tortura em vitória e salvação. Como não amar alguém que, para me dar a coroa de ouro, ele suportou a coroa de espinhos? Para me dar a vida eterna, para te dar a vida eterna, ele se entregou à maldade da terra. Como não amar um homem assim? Pode passar. Amor sem limite. A nossa caminhada é mais ou menos assim. A gente está num caminho, o Jarbas, eu lembro de uma frase que ele falava assim, e aí, meu amigo, como é que você está? Ele vivendo pela fé no caminho estreito. Aí recentemente ele mudou essa fala dele, vivendo pela fé no bequinho estreito, porque caminho já não existe mais, já é bequinho. E a gente, se não tiver uma direção, um guia celeste, a gente cai, esborracha. Pode passar, Herbert? Olha, eis o convite para mim e para você hoje. A cruz mostra a vitória de Jesus. E essa é a nossa vitória todos os dias. E o convite do Espírito Santo hoje é para você, amado. Para você, amado. Muito em breve, Jesus vai voltar com poder e grande glória nas nuvens dos céus. Nós que já aceitamos, temos o desafio de permanecer. Se há alguém aqui que ainda não aceitou, Jesus está chamando para poder colocar uma coroa, muito em breve quando ele voltar, colocar uma coroa de ouro na sua cabeça, para te dar a vida eterna, para nos dar a vida eterna. É para isso que ele está nos chamando a permanecer, a aceitar. Sabe por quê? O tempo passa e tudo vai ficar para trás. Nós que estamos aguardando Jesus voltar, nós vamos subir e encontrar com Ele nas nuvens. Ele não vai pisar aqui. Do jeitinho que está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 16 até o 20. Ele não vai pisar aqui. No abrir e fechar de olhos, nós seremos transformados, nós seremos levados para o céu. E quem estiver dormindo no pó da terra, já vai ressuscitar. O seu anjo vai pegar na sua mão, vai ressuscitar e vai ressuscitar transformado. Sabe esse corpo que a gente tem, corruptível, já não existirá mais. Nós seremos glorificados na presença do nosso Deus.
Não haverá mais choro, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas desse mundo já terá passado. Só alegria, vida eterna, paz haverá. Nós estaremos 1000 anos com Jesus no céu e retornaremos para a terra para fazer a nossa mansão aqui. Nunca jamais haverá pecado, porque nós vencemos. Pode passar a imagem, porque Jesus venceu. Porque nós decidimos que Ele fosse vencedor da nossa vida. E aí? Qual é a sua decisão hoje? Jesus chama quem não batizou para batizar. Em Marcos 16 está escrito: quem for batizado será salvo, quem não for será condenado. Nós já aceitamos. Tem alguém aqui que não aceitou? Esse é o chamado de Jesus. No sábado nós teremos batismos, festa no céu e festa na terra. Ainda existe esperança. Eu vou cantar. Você pode tomar a sua decisão. Não vou pedir para você levantar, mas vou pedir para você meditar nessa letra. Porque Jesus venceu. Condenado o homem estava à morte eterna, pagaria o preço pela sua transgressão, movido pelo maior amor que pode existir. Jesus se entregou, se dispôs a vir, escondeu os cravos nas mãos, como
Obrigado, grandioso Deus. O Senhor ouviu qual é a nossa decisão. Ao mostrar tão grande amor na cruz do Calvário, o meu coração aceita o senhorio do Senhor na minha vida. Nós aceitamos o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Nós temos um pedido a fazer ao Senhor. Esse, meu Deus, é o mais sincero do nosso coração. Ajuda-nos a não voltarmos para trás. Ajuda-nos a permanecermos nesse caminho que já virou um bequinho, que está muito estreito, mas que conduz à vida eterna. Que Satanás não tenha poder em nossa vida para tirar o nosso desejo de encontrar contigo nas nuvens dos céus. Vai valer a pena todo o sacrifício, toda a luta, tudo que vivemos aqui, quando nos encontrarmos com Jesus e formos morar lá na casa dele. Por isso hoje, Pai, nós pedimos, entra em nossa casa, habita na nossa casa e nos prepare para muito em breve irmos morar na sua casa. Que o Senhor nos leve aos nossos lares, que o Senhor mostre que vale a pena tomar cada decisão